Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo e bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Hoje iremos falar sobre como tirar o seu projeto do papel com o aporte de capital internacional. Aliás, esse vídeo remete ao início de todo esse trabalho nos anos de 2012, quando eu, como empresário, tive o pensamento de como que um cliente e quanto esse cliente precisaria ter de mínimo para poder conseguir 100% do dinheiro que precisa para pôr o seu projeto de pé, ou seja, tirar o projeto do papel. E não só isso, qual seria o procedimento quando um cliente, por exemplo, que fature 40 milhões de reais, 24 milhões de reais e que precisa ter um aporte de capital de 25, 50 ou até 100 milhões de reais. Que tipo de capacidade financeira e que tipo de procedimento ele pode fazer para colocar o seu projeto de pé? Esse vídeo vai explicar não só o que pensamos como um projeto, mas os passos, porque muitas vezes o cliente não consegue, numa única operação, resolver 100% do problema. Ele precisa fazer, muitas vezes, duas operações. Por exemplo, um collateral loan, onde ele utilizará garantias imobiliárias, por exemplo, própria ou de terceiros, e depois substituí-las pelo seu próprio ativo. Então vamos começar com esse infográfico que fizemos aqui, onde o cliente está nesta posição. Entendemos que o projeto não é só criar uma fábrica, uma fazenda solar, uma startup. Um projeto é aquilo que o cliente tem como objetivo. E aí, nisso objetivo, temos desde sair de uma recuperação judicial, um cliente que, por alguma eventualidade, algum problema, ele entrou numa recuperação judicial, mas ele tem como projeto sair dessa recuperação judicial ou conseguir crédito para a empresa crescer numa recuperação judicial. Pode ser comprar um novo negócio, você pode ter uma fábrica e querer comprar outra, você pode ter um prédio de escritório e querer comprar outro prédio. Então não só criar alguma coisa, mas também adquirir. Você pode implantar um projeto Greenfield, por exemplo, uma usina de etanol de milho, uma plant power solar ou outro tipo de projeto que saia do zero. Também aumentar a liquidez e a margem da sua empresa. Há muitos clientes que têm como projeto aumentar a liquidez, o caixa da empresa, porque muitos clientes ou estão trocando duplicata, ou estão com crédito limitado, e aí, obviamente, conseguem somente comprar a prazo, não tendo um preço bom. Quando você tem cash, você consegue pagar à vista. Então, esse pode ser um projeto do cliente também. Reduzir o endividamento. Muitos clientes estão endividados em 5, 6, 7, 8 instituições financeiras. Então, o que ele quer? Ele quer compactar isso numa única operação e ter um único empréstimo ou financiamento que dê melhores condições de ele ter retenção de valor no seu caixa. E principalmente terminar uma obra também, ou seja, muitos clientes, principalmente na área de real estate, começaram a construir e por alguma eventualidade não tiveram fôlego para ir até o fim. Então ele precisa de capital para poder terminar essa obra e liquidar o projeto. Pois bem, qualquer que seja essas demandas, é muito importante que o cliente primeiro faça um estudo de valor. Aqui não vamos falar só num business plan ou num estudo de viabilidade econômica. Ele precisa ter uma visão clara da quantidade de dinheiro que ele precisa para fazer essa operação. Não pode errar nesse momento, porque muitos clientes às vezes têm uma ideia diferente, dizer, eu preciso de 3 milhões de dólares, 5, mas de fato é esse valor que você precisa? Pode ser mais e pode ser menos. Então o mais importante é ter uma visão clara de quanto de valor você precisa. Lembrando que em aporte de capital internacional você pode ter todo o dinheiro que precisa. Ou seja, sabemos que a regra no sistema financeiro brasileiro limita o seu crédito até 20% do seu faturamento. Pois bem, nas operações internacionais você pode chegar a 200% do seu faturamento. Então você tem muito mais amplitude para buscar capital para resolver um desses projetos que é sua meta. Depois, anexar garantia. Óbvio que todo cliente que precisa aportar capital precisa ter garantias, ou garantias imobiliárias, ou dependendo do cliente,
garantias bancárias. Mas garantias bancárias deixamos para depois, não é um item muito fácil, até mesmo uma empresa que fature 300, 400 milhões por ano. Lembrando que o nosso range de trabalho vai de 24 milhões de faturamento ano a 800 milhões por ano. Óbvio, podemos atender empresas com menor faturamento ou maior, mas em média esse é o range que trabalhamos. Lembrando que a Lixar Garantia pode ser sua ou de terceiros, ou seja, se você não tem as garantias que você precisa, você pode contraí-las do mercado ou através do processo de cessão temporária, como fazemos, ou de sócios garantidores que você pode trazer ao seu projeto. Recentemente, conversando com um empresário, ele está fazendo uma usina de etanol de milho e ele precisa de 130 milhões. E ele tinha 50 milhões de garantia. Não dá. Você precisa ter garantia que cubra o seu projeto, porque o projeto de maneira, vamos dizer, simples, ele não funciona. Ou seja, não adianta você ter um projeto e usá-lo como garantia. Você precisa de garantias colaterais. E isso é muito importante que, independente do que você vai fazer, você vai precisar de garantias para o aporte de capital. Terceiro passo é fazer uma operação com garantia real. Temos uma modalidade que usamos muito, que é a operação Hard Lender, que é uma operação onde o fundo de investimento ele não analisa de maneira criteriosa e limitativa o faturamento da empresa. Então você pode, por exemplo, faturar 45 milhões de reais por ano e aportar um capital de 10 milhões de dólares, 12 milhões de dólares. Você pode faturar 300 milhões por ano e aportar 250 milhões de reais. Sabemos todos que isso é impossível aqui, mas no mercado internacional, onde as regras são diferentes e dependendo da sua garantia, você consegue. Então, realizar uma operação garantia real pode ser o primeiro passo para você ter 100% do dinheiro para pôr de pé. Muitos clientes, a gente discute, pô, Luciano, preciso fazer uma implantação de 10 milhões de dólares e eu queria dar meus recebíveis como garantia. Entendam, recebíveis são, ou o próprio negócio só serve de garantia quando estiver construído, e os recebíveis quando eles estiverem performados e custodiados no banco para emissão de uma garantia bancária. Então é muito complexo você, sem ter isso na mão, conseguir. Por isso que uma garantia imobiliária te dá o primeiro dinheiro, que pode ser 100% do que precisa ou boa parte, 80%, 90%, ou até mais de 100%. Depois que você construiu o seu negócio, que você implantou, que você conseguiu estabilizar a sua operação, seja qualquer uma delas, os seus recebíveis ficam livres e estruturados. Ou seja, vamos imaginar, você vai fazer uma planta solar. Você construiu, você pegou com uma garantia real 10 milhões de dólares, construiu a planta solar, com certeza você vai ter seus contratos spot para venda de energia. Todos esses contratos custodiados num banco te servem como garantia para uma próxima rodada. Então, é muito importante que você tenha o primeiro dinheiro para fazer a implantação, porque o ativo construído e os recebíveis podem gerar garantias bancárias para você e você pode ter nova rodada com base nesses ativos. Muitos clientes buscam soluções que o momento dele não é compatível. Por fim, depois que você tem tudo montado e funcionando, você faz um replacement loan, ou seja, você volta ao mercado e capta uma nova linha e consegue reperfilar sua dívida. Ou seja, você não precisa fazer com que a operação inicial financie seu projeto. Você pode fazer ela financiar o seu negócio e depois os recebíveis financiar uma nova repactuação. Esse é um caminho muito rápido e objetivo. Por fim, você tem seu projeto implantado. Daqui você pode seguir caminhos diferentes. Você pode ir para um novo round de captação, como eu já expliquei. Você pode ir para um novo negócio, você pode criar outros negócios. Imagina, você criou uma planta solar em São Paulo, você pode criar outra em outro lugar. E você pode até fazer um IPO, dependendo do seu tamanho financeiro, ou até vender o seu ativo. Pois bem, meus amigos, esse vídeo ele é um vídeo que tem uma conexão muito forte com o motivo que começou todo esse trabalho. E o motivo é isso, é dar um ponto de partida para que o cliente tenha pelo menos 50% a 100% do seu dinheiro. Entendo que um cliente, para conseguir esse capital, ele não pode estar zerado no caixa. Qualquer projeto demanda que o cliente esteja minimamente capitalizado. Não estamos falando aqui
do cliente ter 5%, 10%, 20%, ele precisa ter minimamente um capital ali, 2%, 3% disponível. Não há como se estruturar um projeto, seja qualquer um desses aqui, saindo de uma situação que hoje você não consegue sair aqui no mercado local sem que você faça o investimento. Óbvio que você não vai gastar 2%, 3%, mas você precisa estar capitalizado, porque tudo aquilo que você vai criar e que precisa ser estruturado, você terá despesas no processo. E como qualquer empresa no planeta, você precisa estar apto minimamente financeiro para ter 100% do dinheiro que você precisa. Então, com base nisso e analisando caso a caso, cada cliente vai ter um direcionamento específico. Muito obrigado, desejo muita sorte a todos, uma semana abençoada e fiquem com Deus e o Brasil somos nós que fazemos. Muito obrigado.